Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Shanti 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 Hi. Então, onde nós estávamos aqui? Nós estávamos vendo com Swami Paramarthananda as características da consciência. E qual o desdobramento disso? É na hora dele fazer uma investigação do o que é você com o Bhagawan, se você é um corpo, se Bhagawan está em você, se dá para dizer que está em você ou se você está nele. Então, como ele vai usar isso aqui para fazer a sequência de Adhyaropa Pavada, que é apresentar, né, um modo um pouco além de ver você e depois de negá-lo e apresentar outro, eu vou começar a ler aqui, ó, onde a gente tinha uns dois parágrafos antes de onde a gente tinha parado para a gente acompanhar o raciocínio. O que o Paramarthananda vai usar? Vocês vão ver ali em cima, ó, 4 características da consciência, um pouco acima de onde a gente parou, um pouco anterior, né? Ele dizia que a gente tem que recordar 5, ou pelo menos 4, porque essas 4 ele vai usar. Ó, número 1, a consciência não é um produto ou propriedade do corpo. Então, ela tem preponderância de independência em relação ao corpo. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que não dá para você vincular a consciência a um corpo. Vamos ver de novo. A consciência é um princípio independente que permeia e anima o corpo. Ela existe independentemente do corpo, embora o corpo não exista independentemente da consciência. Tá? E qual é a natureza dessa consciência? Ó, ela não está limitada pelos contornos do corpo. Então, ele vai usar isso aqui numa sequência que ele vai fazer aqui embaixo. Tá? Ela não está limitada pelos contornos do corpo. Então, quando a pessoa diz que Bhagawan está em mim, Deus está em mim, isso é uma afirmação provisória. Ele está apresentando uma afirmação e ele vai negá-la depois. A base é essa aqui, é que a consciência é ilimitada, né? Então, não dá para você dizer que Deus está em você, né? Como é que a gente vai resolver isso? O Vedanta mostra à frente como é que ele resolve. A consciência sobrevive mesmo após o corpo entrar em colapso, o que é um corolário que decorre ali dos itens A e B, né? Então, vamos ver aqui. Você tem de se lembrar dessa consciência. Quando nos lembramos, podemos dizer, ó, você lembrou agora da consciência, você está ouvindo Shravana, está ouvindo com o professor, está ouvindo com o Paramarthananda, e agora você não consegue mais excluir Deus, né? Está escrito aqui, Deus está em mim. Por que é que a pessoa diz Deus está em mim? Porque a identificação básica dela é com o corpo. Então, essas substituições são progressivas. O Vedanta ele trata delicadamente isso. Por quê? Porque por trás da ideia de que você é um corpo, existem muitas outras identificações. Por isso que isso tem que ser removido devagar e progressivamente. Então, podemos dizer, tá? Provisoriamente, Deus está em mim. Isto é, Deus está como a consciência no meu corpo. Que consciência? Essa que você está usando ordinariamente aqui. Agora vamos consolidar isso. Essa é a primeira frase. Agora ele está fazendo o primeiro Adhyaropa, está apresentando. Eu sou o corpo com consciência. Por quê? Porque, em geral, eu me vejo como corpo. Agora, o Vedanta introduziu o seguinte: o corpo está junto com a consciência. Não consigo separar um do outro. A gente viu ali em cima que a consciência é um princípio independente, mas eu constato os dois, a consciência e o corpo. Agora vamos continuar avançando nisso. Olha, antes da gente ser apresentado a esse tipo de investigação,
a gente considerava a consciência casualmente, ou seja, não era uma constatação habitual, até porque a gente presta atenção naquilo que está se movendo, e a consciência não está se movendo, né? Por isso que ele diz a gente havia considerado casualmente. Às vezes, dependendo do caso, a gente não tinha prestado atenção nisso. O que que ele está querendo dizer é que isso estava fora do nosso raio de atenção, do nosso escopo de atenção, do nosso interesse de atenção. E agora eu vou dizer o quê? Né? Agora eu vou ter que trazer a consciência. Como eu estou identificado com o corpo, eu vou fazer a primeira aproximação. Eu sou o corpo com consciência. Antes eu me via meramente como corpo. A pessoa pode até dizer assim, mas eu levava em consideração a minha existência como alma, etc. Sim, é verdade. Mas o que que a gente está lidando aqui é com o habitual das pessoas, que é o hábito com o resultado da interação dela com o mundo, que é uma interação sensorial. Então, o foco de atuação dela é o corpo mesmo, né? Então, agora você trouxe a consciência junto, agora você está prestando atenção na consciência. Aí o Swami diz assim: temos de dizer e praticar isso. Você tem que contemplar isso toda hora, né? Se não está claro para você que você é, antes de tudo, consciência, você parte de onde você está. Se a sua identificação com o corpo é bastante forte, agora você inclui a consciência e você contempla isso, né? Temos que praticar isso, é ficar com a mente focando isso. E uma vez que eu diga, eu sou corpo com consciência, e uma vez que eu me lembre que consciência é Bhagawan, juntando essas mensagens, agora eu tenho. O que que ele fez? Ele antes tinha apresentado uma coisa, né? Eu sou corpo com consciência. Agora ele tira isso e ele agora apresenta isso aqui. Essa afirmação ele está apresentando com base em quê? Ele está apresentando com base no Shravanam, que diz que a consciência é Bhagawan, com base na fonte de conhecimento primário. Eu estou fazendo isso devagar para vocês verem como é que isso funciona. Esse é o método. O estudante Vedanta tem que saber o que que ele está fazendo. Esse estudo, esse tipo de método é todo apresentado para o divo humano. Então, o divo humano tem que saber o que que ele está fazendo, como é que ele usa essa ferramenta, né? Então, agora, ele sabe, então, agora que ele é o corpo com consciência. E pelo Shiravana, por ouvir a escritura, ele sabe agora que Bhagawan é a consciência única. Ele sabe agora que a consciência é Bhagawan. Ele sabe que Bhagawan é uno, é único. É a melhor palavra que tem, é único. Então, quando você juntar esses dois, você agora vai falar o seguinte, que é provisório também. Eu sou o corpo com Bhagawan em mim. Agora ele vai retirar isso e vai puxar pelo Bhagawan. Como é que a escritura apresenta Bhagawan? E aqui o Paramartananda colocou uma frase aqui de Adi Shankaracharya, que eu não sei de que escritura é essa, mas ela tem alguns rituais, né, védicos, que quer dizer o seguinte, ó, o corpo é o templo e o diva é o Deus. Bom, ele está preparando o salto, né? Você estava se vendo como um corpo. Daqui a pouco, o que que a escritura vai estar querendo dizer para você contemplar, é que você é o próprio Bhagawan. O corpo é o templo e o diva é o Deus. E o diva é Deus, e o diva é Bhagawan. Então, como é que está a frase aqui agora? Como é que a gente está avançando nesse adiaropa pavada, né? Que é apresentar, retirar, reapresentar outro conceito. Bom, a gente está aqui. Eu sou o corpo com a consciência em mim. Tá? Tudo bem, uma pessoa mundana que você chama atenção para isso, ela não vai achar isso tão absurdo. E agora você está dizendo, e sendo a consciência Bhagawan, conforme a escritura, eu sou o corpo com Bhagawan dentro. Entenderam o que que aconteceu? Antes, você poderia associar a consciência com o corpo. Mas agora, sabendo pelas características da consciência que ela é independente do corpo e que a escritura trata essa consciência que você lida no seu dia a dia com o próprio Bhagawan, Bhagawan é isso, agora você vai dizer o seguinte, eu sou o corpo com o Bhagawan dentro. Face ao ensino
essa afirmação ela é bem provisória, ela vai ser imediatamente questionada. Vamos ter que substituir por outra. Bhagawan está em que corpo? Essa é a pergunta. A gente não viu que Bhagawan ele é uno, ele é único? Então, como é que ele vai estar em algum corpo? Vamos devagar. Ele vai estar no corpo do santo, como querem fazer acreditar, né, as religiões mais ortodoxas. Ele está no corpo do pecador. Essa afirmação é um absurdo. Que resposta devemos dar? Em todos, com base nas quatro características que a gente viu acima, e com base na ideia apresentada pela Escritura, de que a sua consciência é o próprio Bhagawan, agora você vai ter que mudar isso. Você vai ter que agora aceitar nas suas afirmações que Bhagawan, sendo uno, ele está em todos, independentemente do karma e do parabita karma desse Jiva. Não importa, é um ditador? Bhagawan está lá. É um mendigo na rua? Bhagawan está lá. É um sujeito de psique miserável, mesquinha? Bhagawan. É uma pessoa altruísta, generosa? Bhagawan. É um pecador abominável? Bhagawan. É um santo honrado? Bhagawan. Então, em todos, independentemente do tipo de corpo, se é um corpo aleijado, se é um corpo bom, se é um corpo altamente defeituoso, incapaz, independentemente do tipo de mente, se é uma mente que está lúcida, se não está lúcida, tipo de pensamentos, até os pensamentos que negam Bhagawan. Não importa, não importa. Como Karanã, a causa, está irremediavelmente em todos os cariãos efeitos, e esse corpo e essa mente são efeitos, Bhagawan, que é o único Karanã, ele tem que estar presente em cada um. Pronto, agora a gente vai avançar no Adhyaropa Pavada, né? Quer seja ele um terrorista ou um santo. Agora a gente vai dar o próximo passo. Então veja que para você ir contemplando essas ideias, você precisa de outras tantas que você deve se livrar e aceitar essas. Vocês estão compreendendo como funciona? Né? A pessoa, com o passar do tempo, quando ela vai estudando isso, é que ela nota como ela é definida pelas ideias que ela tem sobre ela. Gente, isso não é uma coisa muito comum de observar, viu? É só a pessoa que estuda um meio de conhecimento como esse é que ela entende a importância das ideias que ela cultiva na definição de si mesma, né? Agora, quando ela vai lidando com isso, é que ela começa a se dar conta de que não só ela se define pelas ideias que ela tem em relação a ela, como todo ser humano se define pelas ideias que ele tem em relação a ele mesmo. Mesmo que ele diga que ele odeie pensar, que ele acha que ele é pura emoção. Isso é um monte de ideias. É engraçado isso. Eu sou pura emoção, é uma ideia. Né? Eu acho que não tem nada a ver ficar fazendo uma investigação que é puro mental. Isso é uma ideia também. Né? Não adianta tentar se livrar da mente, da capacidade dela, que ela tem de sintetizar um monte de experiências através de conceitos. Ser humano é assim. Nós somos seres simbólicos pela fala e pelo pensamento. Né? Jung já dizia o homem e seus símbolos. Por que aquele título é tão simples? Vai abrir aquele livro para ver a análise que ele faz dos símbolos humanos em todas as épocas, né? Isso é uma estrutura nossa, qualquer cultura tem isso, né? Então, o Paramartananda que ele brinca, ele diz, pô, tantas ideias que você deve se lembrar ao dizer meramente isso, eu sou o corpo com Karanishvara em mim. Essa ideia é incompleta, ela não está de acordo com a escritura, ela é provisória. Vamos continuar fazendo a substituição, procedendo conforme a de Aropa Pavada. Agora a gente chega onde paramos no último encontro. Eu achei importante recapitular isso para as pessoas verem como é que esse processo ele ocorre. Ele é um processo onde você trabalha as suas ideias que você tem. Se as ideias estão em desacordo com as escrituras, você substitui as suas ideias pelos modelos que são apresentados pela escritura. Portanto, a gente está diante de um sistema para ser usado, para que mude a visão que você tem de você mesmo. Especificamente é isso.
é para mudar a visão que você tem de você mesmo. E se você mudar a visão que você tem de você mesmo, você vai mudar o modo como você se compreende. Isso é tudo válido para você mesmo. Não tem, no fundo, não tem importância nenhuma as pessoas saberem o que você está fazendo. Aliás, não tem relevância nenhuma. É melhor que não saibam. Mas você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, agora ele vem com a próxima pergunta, que vai anular a colocação anterior e vai propor outra, de acordo com a Escritura. Repara que, de acordo com o Shravana, com o escutar da Escritura, dizer que eu sou um corpo com consciência não está adequado. Ou será que o mais apropriado é dizer que eu sou consciência com o corpo? Agora, daqui em diante, o Vedanta quer dar mais um passo à frente. O Vedanta é desafiador, que é mais profundo e é difícil de engolir, tá? É um conceito bem relevante. E também, simultaneamente, devemos lembrar-nos disso. E qual é esse conceito? Por enquanto, dizemos, eu sou o corpo com consciência. Isso significa o quê? Que nós estamos tomando nós, o nosso eu mais íntimo, primariamente como corpo. Quando ele fala corpo, ele também está incluindo aí mente e corpo, porque tem pessoas que têm uma forte identificação com o ideário delas, né? E outras mais com o corpo. No fundo, eles trabalham juntos. Se a sua identificação é com o corpo, quer dizer que a sua mente está voltada para reforçar essa identificação. Então, em última instância, nós nos tomamos primariamente como um corpo que tem uma mente, né? Então, por isso que ele escreveu aqui: tomamos o eu primariamente como corpo. Portanto, dizemos: eu sou o corpo. Eu estou a equiparar eu ao corpo. E depois eu digo: no corpo está Bhagawan, a consciência está lá. Agora o Vedanta está nos pedindo para prestar atenção à nossa afirmação. O Vedanta vai dizer assim: olha só, essa afirmação aí, perante esse ensino aqui, faz sentido? Que afirmação? Eu sou o corpo com consciência. Assim, Vedanta pergunta se devemos dizer eu sou o corpo com consciência ou se devemos inverter a ordem. Deveríamos estar dizendo eu sou a consciência com o corpo? Qual é o mais correto? Porque, impensadamente, sem investigação, temos estado a dizer eu sou o corpo. A gente fala isso porque todo mundo, no fundo, está dizendo isso, né? Já viu aquela coisa de manada de boi? Ser humano é boi, né? É manada de boi mesmo. Para onde a boiada vai, o grosso vai também, né? O nosso senso de coletividade acaba agarrando a gente numa opinião de consenso, que é a opinião da multidão, né? Só que aqui a gente está trabalhando, correndo, está começando a correr fora disso, né? Por isso que ele coloca aqui, impensadamente, sem questionamento, a gente tem falado ao longo do tempo, eu sou o corpo, eu sou o mente-corpo. No máximo, admitimos e dizemos, eu sou o corpo com consciência. Tá, eu sou o corpo, mas eu sou consciente disso também. Tá bom. Portanto, Vedanta faz essa pergunta. Muito embora eu seja um mix de ambos, corpo e consciência, na linguagem há uma diferença profunda, tá? E é muito importante que o estudante repare por que é que essa diferença é profunda. Eu sou um mix somente de corpo e consciência. Assim, posso ver isto como eu sou o corpo com consciência ou eu sou a consciência com o corpo. Ele está sendo bem lógico. Qual é a mais adequada? Não só temos de descobrir qual é a mais adequada, devemos também conhecer a lógica. Para tudo, você precisa apresentar a lógica que está conduzindo o seu raciocínio. Vedanta entende que temos massa cinzenta e que temos de usá-la também. Usá-la. Não é suficiente se você a tem. É preciso usá-la. A lógica, o raciocínio é o seguinte. Ora, vamos lá, vamos admitir, eu sou uma mistura de corpo e consciência. Né? Vamos sair de onde estamos. Desses dois, aí ele começa com a investigação. Olha como é que essa coisa é elegante. Desses dois, corpo e consciência, qual é variável e qual é não variável? A parte do corpo está em constante mudança, ela é variável.
E a mente? Nem é preciso perguntar, é pior que o corpo. A mente, você vê as mudanças dela a cada 10 segundos que você observa ela. O corpo, você precisa de um pouquinho mais de tempo para observar as mudanças, né? Então é pior do que o corpo. A mente é terrivelmente mutável. E quanto aos pensamentos, não há necessidade de perguntar. Eles estão sempre mudando. Portanto, o componente corporal está mudando continuamente. E quanto ao componente consciência, conforme eu disse na última aula, aquilo do qual estou consciente está mudando, mas essa expressão estar consciente de, ela é constante. É através dessa experiência que você olha para a consciência que é você. Você não tem como olhar a consciência que é você, a não ser ver como ela se comporta na sua experiência ordinária. E como é que ela se comporta na sua experiência ordinária? Através disso, eu estou consciente de. Eu estou mal, eu estou consciente de que estou mal. Eu estou muito alegre, estou consciente de que estou muito alegre. Eu estou doente, estou consciente de que estou doente. Esse estar consciente dele é o reflexo, ele é o retrovisor, onde você vê sempre a consciência se mexendo, entre aspas, né? Ela está sempre nessa história, está sempre aparecendo como o estar consciente de. O estar consciente de é o espelho, que mostra que a consciência é a mesma, é estável. É sempre o mesmo espelho. Estou consciente de esse monte de coisa que passa no espelhinho, um monte de coisa, mas é sempre o mesmo espelho. Esse espelho está indicando que a sua tomada de consciência de qualquer coisa é sempre a mesma, ela não varia. Logo, a parte do corpo e da mente é a parte variável. A parte da consciência é a parte não variável. E essa expressão eu sou, ao longo da nossa vida, a palavra eu sou, ela é variável ou não variável? Como eu disse na aula anterior, na juventude dizemos eu sou. À medida que envelhecemos, o tom do eu sou muda, mas a expressão eu sou está continuamente presente. Aqui ele cita um verso do Dakshinamurti Stotram que fala uma coisa muito bacana nisso. Olha só, é uma homenagem a Dakshinamurti, é uma constatação, né? É o primeiro professor. Quem é o primeiro professor? É o primeiro de todos, já que ele é o único, né? E aqui ele é chamado de Shri Dakshinamurti, né? Ele, que através do auspicioso sinal do conhecimento, é uma mudra, né? Yana mudra, que é uma expressão que se faz com as mãos. Através disso, ele revela aos seus devotos o seu próprio eu. O próprio eu de quem? Dos devotos, que persiste em todas as fases da idade, infância, juventude, maturidade e velhice, que persiste em todos os estados, vigília, sonho, sono profundo, e em todas as outras condições, e que constantemente se manifesta interiormente como eu. Pronto, está aí a resposta. Para ele, o mestre divino, Shri Dakshinamurti, é esta prostração, é este reconhecimento, né? Aham, 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 iti antaha sadais purantam. Tradução livre. Fala-se eu, sempre a brilhar interiormente, né? Estamos sempre falando isso. Isso está sempre brilhando dentro de nós, né? Aham, aham, aham. Isso é o que está sempre brilhando no âmago de nós. Eu sou um poderoso presidente, eu. Eu sou um miserável mendigo, eu. Sempre assim, eu sou um santo, eu. Né? Eu sou um pecador, eu. Eu adoro meus cachorros, eu. Eu discuti ontem com meu filho, eu. Aí o filho vai dizer, mas eu não gostei, eu, o tempo todo. Infância, adolescência, juventude, velhice, os avastás estão a mudar, as fases, os estados.
tá? Os estados de vigília, sonho, sono, esses estados estão mudando. Tudo está se modificando, mas a expressão eu sou não varia. O que ele está querendo dizer aqui? Que eu sou é autoevidente, ela é iluminada por si mesma. É que nem o sol. Algo precisa iluminar o sol? Não, o eu sou é a mesma coisa. Ninguém precisa questionar o eu sou sobre, né, a, a sempre presença do eu sou. Mesmo você tentar negar o eu sou, você tem que ser eu sou, né? Portanto, Vedanta faz a pergunta: o não variável eu sou deve estar conectado com qual componente, logicamente? Olha que manobra bonita essa, né? A gente já viu que tem um componente que não varia. Aí fica aquela pergunta assim: tá bom, tudo isso é muito bonito, mas como é que eu localizo isso no meu dia a dia, na minha experiência? Eu estou interessado na minha experiência, eu quero ver se isso aqui serve. Aí, olha só, olha o drible, né, a jogada que o Paramartananda está fazendo aqui. Nós sabemos que há um componente estável, esse estar ciente de, né? Esse eu sou deve estar conectado com qual componente? Aquele que varia ou aquele que não varia? O componente consciente ou o componente corporal? Essa pergunta é clara? Ela foi compreendida com base em tudo que a gente viu aqui? Veja bem, o componente consciência está presente. O componente corpo também está presente. O eu sou não variável deve estar conectado com o corpo variável ou com a consciência não variável? Logicamente, né? Havendo sensatez, né, a gente está aqui falando com pessoas com capacidade crítica. Logicamente, o Vedanta diz que o termo eu sou deve referir-se ao não variável Chaitanya. O termo eu sou deve referir-se à não variável consciência. Ao longo da nossa vida, a consciência é imutável e eu sou também é imutável. Logo, o eu sou é a rota, é para onde você vai olhar. Em termos práticos, eu sou significa consciência. Inquestionável, brilha por si mesmo, tão inquestionável quanto você estar ciente de, entre aspas, um monte de coisas que são variáveis. E o que dizer do corpo? O corpo está incidentalmente presente, ou seja, ele está presente aqui, agora, nessas condições, junto com a consciência, com o Chaitanya. Como as palavras devem ser usadas? A importância de se usar as palavras adequadamente e contemplar numa afirmação adequada. Em vez de dizer eu sou o corpo com consciência, o Vedanta diz que, concomitantemente ao nosso comparecimento às aulas, ou seja, o Vedanta diz que, ao mesmo tempo que a gente está vindo às aulas, contemplando, ouvindo, também precisamos meditar, precisamos contemplar tudo que está sendo colocado. Nessa parte aqui, Naiskarmiya Siddhi, isso aqui é um texto atribuído a um discípulo de Shankaracharya. Nesse texto, chama-se a isso de meditação Anvaya, Vyatireka. Qual é a nova prática? O que esse discípulo está propondo? Ao invés de dizer eu sou o corpo com consciência, devo praticar dizendo eu sou a consciência permanente. Nunca se esqueçam disso. Com um corpo incidental. Eu sou a consciência permanente, é a sua identidade. O corpo, ele é incidental, ele vem e vai. O corpo vem, o corpo se apresenta por um tempo e o corpo vai. Mas eu não venho e eu não irei. Eu não vim e não irei. É por isso que Krishna diz para Arjuna que nenhum desses guerreiros que você está vendo do outro lado do campo de batalha, e nem você mesmo, jamais vieram a nascer e jamais morrerão. Eu não venho.
Nascer não é um acontecimento que marca o meu início. Eu sou a consciência permanente. Arjuna não entendeu isso naquele momento crítico. E aí veio a necessidade do ensino que deu origem ao Bhagavad Gita, né? Eu sou a consciência permanente com um corpo provisório, incidental, sujeito ao aparecimento, à duração por algum tempo e depois ao desaparecimento. Eu não venho e eu não irei. Está aqui, Bhagavad Gita, segundo capítulo, verso 20. Esse Atman nunca nasce nem morre. Como ser existente, não retornará novamente. O Atman não nasce, ele é eterno, imutável e sempre o mesmo. Quando o corpo é destruído, ele não é destruído. Quantas coisas profundas você tem de se recordar ao mesmo tempo? Eu sou a consciência permanente com um complexo corpo-mente que é ocasional, tal como os óculos. Corpo e mente estão juntos. Os óculos também são duas lentes. Igualmente, o corpo e a mente estão juntos. Quando o corpo e a mente estão comigo, posso interagir com o mundo. Quando o corpo e a mente não estão presentes, eu não interajo. Mas, não transacionalmente, sem transações, eu continuo a existir. Eu continuo a existir, mas eu não tenho condição de fazer sem corpo e sem mente as operações e as transações que o corpo e a mente fazem. Eu não tenho como andar. Eu não tenho como falar com uma pessoa. E interessante, eu não tenho como me recordar, né? Eu não tenho como questionar. Eu não tenho como executar uma linha de pensamentos. Eu não tenho como segurar um garfo, mas eu continuo a existir. Eu só estou destituído de meios de expressão. Por isso que ele colocou aqui. Eu continuo a existir não transacionalmente, mas continuo. Portanto, eu sou a consciência com o corpo. Eu não sou o corpo com a consciência. Enfim, mude a frase e agora sim, equipare o eu à consciência. Então agora você já sabe. Como é que eu vou encontrar a consciência aí? É como se você pegasse uma rodovia ou uma ferrovia que não tem extensão nenhuma e nem lugar nenhum, tá? Parece agora, nesse momento, que ela tem um local, mas ela não tem extensão. É uma rodovia instantânea. Você, quando olhar para o seu eu sou, você vai saber que você está falando da consciência. Quando você falar da consciência em mim, você sabe que você está falando do eu sou. Então, quando você falar eu sou, primeiro preste atenção em como isso representa, em como isso traduz a consciência que é você. E como isso traduz e representa a consciência que todo mundo é. Agora a pergunta, essa consciência, como é que ela é? Bhagawan está em mim ou Bhagawan sou eu? Agora é quando a gente abandona de vez a religião e vai para a espiritualidade. Isso aqui é o fim da religião, né? E agora? E agora? Bhagawan, ele é uma identidade minha ou eu ainda consigo localizá-lo dentro de mim? A gente está prestes a ir embora da religião, prestes. Daqui em diante, você terá de modificar outra frase, mais um método, né? Mais uma substituição seguindo o método de Arupa-Pavada. Agora a gente vai abandonar isso aqui, ó. Bhagawan está em mim e vamos apresentar Bhagawan sou eu. Anteriormente, quando eu disse eu sou o corpo com consciência, eu substituí por uma outra frase. Eu sou o corpo com Bhagawan em mim. Agora, quando eu digo eu sou a consciência com o corpo, como é que eu devo falar? Eu devo falar Bhagawan está em mim ou Bhagawan sou eu? Agora a gente vai se basear na escritura. Tudo isto devemos lembrar. Eu havia dito que é muita coisa. Gente, não parece muita coisa, mas diante das identificações que a gente carrega, isso realmente é muita coisa. Por isso que a pessoa tem que ir contemplando, martelando seguidamente isso. Vocês já viram outros meios de conhecimento além do Vedanta?
Os outros meios de conhecimento, tal como o Vedanta, eles parecem que estão sempre circulando no mesmo ponto, né? E a pessoa, muitas vezes, ela está tão identificada que ela demora a perceber que ele está circulando no mesmo ponto, porque tem que ir derrubando todas as suas crenças que te fixam numa unidade espaço-temporal. Essa que é a ideia. Por isso que parece que ele está circulando, né? É porque, na verdade, quando a gente ergue essa identificação, a gente fez um movimento desses também. Só que agora ele está sendo desfeito, ele está sendo colocado como se fosse a marcha ré. Você está dando uma marcha ré. Cada etapa dessa marcha ré você para e você muda o modo que você está vendo você mesmo, né? Tudo isso devemos nos lembrar, e eu havia dito que é muita coisa. Eu disse, eu sou um corpo com consciência, e consciência é Bhagawan. Tá, número um. Portanto, eu sou um corpo com Bhagawan dentro. Eu disse, essa é a conclusão óbvia. Agora, eu estou modificando essa maneira de falar. Eu sou a consciência, eu disse. Eu sou a consciência. Logo, eu nunca deveria dizer que Bhagawan está em mim. O que devemos dizer? Bhagawan Karanishvaraha, a causa de tudo, aquele que é Eka, que é único, sou eu. Eu sou a consciência. Eu sou Karanishvaraha. Eu sou Jivatma. Eu sou Paramatma. Portanto, eu sou a causa de toda a criação. É como se eu, no meu âmago, fosse a causa de mim mesmo, como diva. Pronto, aqui acabou a religião de vez. Aqui entrou na espiritualidade conforme Swami Paramarthananda coloca e já explicou, né, em outras aulas dele, outras aulas anteriores. Agora, a gente está chegando à conclusão final do Vedanta. A gente está chegando às grandes declarações do Vedanta. São declarações de quê? De identidade. Por que o grande ensino do Vedanta é uma declaração de identidade? Porque os problemas que amealhamos, que juntamos na nossa vida, decorrem de uma identidade enganosa, né? Decorrem de uma identidade enganosa que não corresponde à realidade, né? É uma identidade que acha que ela é um agente, ela é um fazedor, né? Ela não entende que tudo isso é automático, né? Essa que é a história. Não é isso. Não é isso. Você é adimensional, você está fora do tempo, do espaço, não nasce. Na verdade, você não está vivendo, né? O que que a gente chama de vida para o Vedanta é meramente uma eletrificação, é prana no corpo. A gente chama assim, esse corpo está vivo. O Vedanta diz, não, isso é meramente o pranomaya kosha. É o corpo de energia que está acoplado a esse corpo e está mexendo ele, né? Está acionando todas essas funções aí que ele executa normalmente. Isso é o que comumente a nossa cultura chama de vida. Mas, na verdade, vida é você. Você é o Paramatma. Você é o Karanishvaraha. Você que é a vida mesmo. Em você, tudo pode acontecer. Sem você, absolutamente nada ocorre. Absolutamente nada. Mas nada mesmo. Aliás, nem existe nada, né? Muito embora sejam apenas sobreposições, essas sobreposições são coisas aparentes, nem isso ocorre, absolutamente nada. Então, toda vez que vocês virem um cadáver, fiquem sabendo que meramente aquilo é um corpo, é um agregado de carbono, oxigênio e nitrogênio, do qual foi retirado ali o pranomaya coxa. Só isso. Tá? É só uma eletrificação, uma eletrificação biológica, só isso. Esse é o grande dilema da nossa cultura. Ele está morto. Meu Deus, quanta história alucinada em cima disso, né? Quanto sofrimento, quanta ignorância, né? E você está onde? Você está sempre aí. Aonde? Em qualquer lugar. Aliás, qualquer lugar está em você. Você que viabiliza tudo isso, né? Esse é o choque de identificação que o Vedanta dá. Ele pode ser um pouco, em geral, ele é lento para ser assimilado, né? Eu sou a consciência permanente. Eu sou Karanishvaraha. Eu sou o Eka, o único, o Sara, a essência.
O Nityam, aquele que é permanente, Satyam, aquele que é a verdade, a única verdade do mundo é essa. A verdade do mundo não tem como estar em nada mutável. Eu sou Satyam, eu sou a verdade. Eu sou Eka Satyam, eu sou único, sou a verdade. O resto tudo fica se alterando, não tem existência própria. Eu sou Paramatma e, portanto, eu sou a causa de toda a criação. Aí tem uma equivalência aqui, né? Jivatma é igual a Paramatma, tá? É idêntico, é a mesma coisa, só tem isso, né? Por quê? Porque a verdade é uma e só existe uma verdade. E a verdade única não pode ser decomposta em fatores, já que um limitaria o outro. Qual é a mensagem final do Vedanta? Eu sou Karanishvaraha, Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman. Isso é chamado de Jivatma Paramatma Aikyam, a equivalência, a declaração de identidade entre Jivatma e Paramatma. Para aceitar este Aikyam, essa condição de igualdade absoluta, você deve lembrar-se de quantos conceitos? Olha só, olha o mapa que ele fez aqui. A gente, durante o nosso dia a dia, a gente fica pensando num monte de mapa, né? Esses mapas têm a ver com essa entidade que fica vagando para cá e para lá, que nem o súcubo, que é o caso do Diva, né? O Diva parece uma aparição, e ele é uma aparição mesmo. Então, em vez da gente pensar, eu acho isso graça, porque é óbvio, mas no contexto em que a gente vive, a pessoa tem que se dedicar demais a isso. Porque o tempo todo nas suas interações, você vai estar sendo puxado dessas etapas que ele está colocando aqui. Porque o meio em volta, as pessoas em volta, elas não se olham como isso. Então, tudo que elas falarem em termos delas, da interação com os outros, vai ser o oposto disso. É por isso que é difícil, é só por isso. Porque aqui a gente está no meio social. O diva humano, ele é uma criatura de convívio social. Ele não é um diva leopardo que vive isolado no canto da mata, caçando e sumindo na noite. Ele não é assim. Ele é coletivo. Então, ele lida com a psique coletiva. Quais são as etapas? Olha só. Você deve se lembrar de Karanishvaraha, né? Deve se lembrar da causa única. Deve saber que quando ele fala Karanishvaraha, ele está querendo dizer que é Karanam Ishvaraha. Ishvara é a causa única. Então é único. Você já sabe que isso aqui é único e é causa. E o que você deve se lembrar? Que Karanishvaraha, número 2, é único, é a essência única, é permanente e é a verdade. Então a verdade é única. Ela é permanente e ela é essencial. Ela é essência a tudo que os nossos sentidos trazem. Seu sentido traz a você qualquer coisa, né? Os pensamentos também. Qual é a essência disso tudo? Karanishvaraha. A partir daí, vá para a consciência. Como? Através daquele joguinho, né? Eu estou ciente de. Aí você fica ligado mais no eu estou ciente de do que nos objetos que estão funcionando. Você não vai parar de interagir com o mundo, porque isso é impossível. Mas o seu interesse, ele pode estar muito nesse eu estou ciente de. É o que alguns professores chamam de voltar a atenção para a sua fonte. Você pega o excesso do seu engajamento no mundo e mantém no mundo só o suficiente para as interações. E você vem para você mesmo. Deixa que você repouse em você mesmo. Isso é um outro modo de dizer isso. Que você repouse em você mesmo é aquilo que está ciente de o quê? De tudo. Fica principalmente focado nesse estou ciente de. Não se impressione se a quantidade de pensamentos diminuir. Tá? Isso é uma consequência óbvia da diminuição da quantidade de interesse que vai para os objetos do mundo. Em geral, dá isso, dá uma diminuição na atividade mental. Aí parece para a pessoa que ela não está fazendo nada. Cuidado.
Não tem nada a ver, é um costume. A pessoa vai se acostumando com isso. Você deve lembrar as 5 características da consciência, principalmente as 4 que ele falou ali em cima, ó. A consciência não é produto ou propriedade do corpo. Ela não decorre do corpo. Ela é um princípio independente que permeia o corpo todo. Ela não está num lugar do corpo. Ela permeia, ela atravessa ele todo, como o professor Arlindo gosta de dizer, uma palavra, pervade. Ela pervade o corpo todo. E ela anima. Ela anima como? Porque ela anima o Anandamaya, o corpo energético também. Ela anima o Pranomaya Kosha. Ela que torna o Pranomaya Kosha ativo. E o Pranomaya Kosha ativo é que ativa o corpo, né? Qual é a terceira característica? Ó? A consciência não está limitada pelos contornos do corpo. Ela não está dentro do corpo. E ela sobrevive mesmo após o corpo entrar em colapso. Tradução: você não é um fazedor, você não é um pensador, mas é aquilo sem o qual não há ação nenhuma e não há pensar nenhum. Tá? Então, depois de você lembrar essas características, você vai para o item 5. Depois, você deve dizer, eu tenho consciência. E, finalmente, você agora vai pular para eu sou a consciência. Por quê? Porque a consciência é única. A gente viu no item 4, a gente viu que uma vez que eu esteja focado na minha consciência, eu vou fazer aquela manobra que o Swami fez aqui em cima. Ó. Eu vou juntar com o eu sou, vou ver que ele é permanente, e vou entender que eu sou essa consciência. Eu sou e consciência é a mesma coisa, tá? Todos esses passos devem ser simultaneamente lembrados. Como é que se faz isso? Primeiro, você faz um de cada vez. Fazer um de cada vez vai criar um encadeamento cujo resultado é difícil falar isso, mas o resultado desse encadeamento, se você for malhando isso, né? Se você for saturando isso, o resultado disso aqui vai ser uma aprumação da sua identidade. Vai ser súbito. E você vai substituir tudo isso por eu, Diva, sou o próprio Paramatma. Se você ficar malhando esses 6 aqui, você vai acabar chegando a uma ideia básica para resumir todos eles. E a ideia básica é qualquer Aikyam básica dessa, qualquer declaração de identidade básica dessa do Vedanta. Aham Brahmasmi, Diva igual a Paramatma. Então, eu sou a consciência única. Esses Mahavakas que a gente encontra nas Upanishads. Tá? Se você for trabalhando isso, você vai acabar chegando realmente a uma capacidade de sintetizar tudo isso simultaneamente. Isso é um treino mesmo, né? É um treino de contemplação. Aí agora a gente entende por que que é importante ter uma mente estabilizada. É importante ter uma mente estabilizada para ela focar nisso e manter o foco. Se eu estou fazendo isso várias vezes, eu estou mantendo foco, até isso dar o resultado que tem que dar. Para eu manter esse foco, eu tenho que também, igualmente, ter discernimento para compreender isso aqui, para entender que eu também não tenho interesse nos objetos do mundo em si, eu não vejo realidade neles, e isso também vai ser acompanhado de um desapego. E por baixo disso aqui tudo, o que que eu tenho? Eu tenho uma tremenda vontade de me livrar da minha identidade com o objeto, né, que é o meu corpo e a mente. Então, está aqui as 4 qualificações, como se chama, como é que elas atuam? Elas atuam juntos para que você possa manter um loop desse. Ó. Esse aqui é o loop principal que a pessoa fica fazendo. Com o passar do tempo, isso aqui não fica verbal assim, vai ficando uma referência de sintonia mental, entendeu? É que nem na aula seguinte, o Paramartananda vai falar do uso de Om. Como é que você usa Om, o Pranava Om, né, Onkara, para você obter um efeito similar a isso aqui. Mas esse tipo de passo aqui, baseado em todo o raciocínio que ele fez,
É fundamental. Isso aqui vai mudar o modo como a sua mente enxerga a si mesma. Ela vai enxergar ela mesma, ela vai compreender que ela está lidando com uma realidade única e você é essa própria realidade. A isso é preciso insistência. A gente não sabe como é que isso ocorre exatamente, tá? Mas que ocorre, ocorre. Isso vai sendo trabalhado de um modo e a própria existência consciência, ela acaba resolvendo isso num modo de você lidar com você mesmo, em cada experiência. E esse modo qual é? Só tem eu. Acaba vindo uma coisa dessa. Só tem Brahman, logo só tem eu. E muitas vezes isso não é uma coisa nem que você fale. Você simplesmente nota que a sua mente aprumou. Ela está aprumada assim. Ela fica aprumada desse jeito. Se você for decompor a aprumação dela, você vai encontrar vários desses passos aqui, tá? Mas esses passos já são decorrência da desconstrução da gente como uma identidade egóica, né? Eles já decorrem disso. Esse é a Dyaropapavada. A Dyaropapavada desconstrói seus laços egóicos. Como é que ele faz isso? Apresentando, através da escritura, outros modos de olhar a si mesmo. Tá? Por isso que ele diz, todos esses passos devem ser simultaneamente lembrados, né? Agora vamos encerrar com isso aqui, ó. Mahavakyam, as grandes declarações, né? Olha ali, ó, o Mahavakyam, aqui embaixo, no finalzinho desse parágrafo, um deles, ó, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, o outro, Tatuamasi, eu sou aquele. O aquele, né, ele não está tão longe assim, ó, tat, não está tão longe assim. É isso que essa afirmação quer mostrar. Eu sou aquele. Se eu sou aquele, como é que eu posso falar em aquele? Né? Esses são os efeitos, ó. Então, vamos voltar aqui para o comecinho desse parágrafo. Ó. Mahavakyam. E você deve se lembrar compreendendo, compreendendo, contemplando, com discriminação, usando Manana, né? Reflita sobre o que a Escritura está te apresentando, né? Apenas repetir não é suficiente. Se são conceitos significativos para mim, eu posso finalmente falar sem nenhuma reserva, sem nenhuma dúvida. Aham Karanishvaraha, Brahma Asmi. Eu sou Karanishvaraha. Eu, Brahma. Eu sou o próprio Brahman, o próprio Karanishvaraha, né? Eu sou o Brahma, que está aparecendo nessa experiência aqui como essa origem de tudo. Karanishvaraha Brahmasmi. Aham Karanishvaraha Brahmasmi. E agora eu posso falar esses outros Mahavakyans com total convicção. Como muitas pessoas dizem, eu sou um médico, eu sou uma pessoa. É uma convicção total. E a pessoa acaba falando isso aqui, que é a antítese da pessoa. Uma pessoa fala a antítese dela. Ela diz, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou o ilimitado. Tatuamasi, eu sou aquele. Aquele quem? Aquele que parecia estar lá, por isso que eu chamava de aquele. Tatuamasi. Aquele sou eu, né? Contemplação pura, pessoal, pura. Esses parágrafos do Paramahansa são contemplação pura, e como vocês podem ver, tem várias etapas que ele usa que ajudam a sedimentar isso. Até que, como eu falei anteriormente, vocês não vão precisar passar por essas etapas, nós não vamos precisar. Isso começa a ficar muito automático, bastante automático. Procura se lembrar da sua infância, como é que você teve que ser ensinado a olhar para coisas que para você não faziam sentido nenhum. Eu sou o seu pai. Cara, isso não fazia sentido. Aquela é sua mãe. Você é o lelequinho. Você é o menininho. Né? Essas construções é meramente o desfazer delas. Né? Meramente o desfazer delas. É isso que está sendo feito aqui. Isso são etapas para desfazer essas identificações, uma enganchada na outra. Uma puxando a outra, até que vire simplesmente uma identidade mesmo, até que fique claríssimo. E como o Swami falou aqui, ó,
você vai conseguir falar sem nenhuma reserva. Eu sou Brahman. Eu sou Deus. Por uma razão muito simples. Só tem Deus. Como é que vai ter você e Deus? É engraçado, né? Chico religioso diz para você assim: é, é, o que que você acha de Deus? Você não acho nada. Como é que eu vou achar alguma coisa que só tem Ele? Isso não cabe isso. O que que eu acho de Deus? A gente acha coisas de coisas. A gente não acha de coisas de uma não coisa. Isso não faz sentido nenhum, né? Vai com Deus, fica com Deus. É o fim da religião, cara. Isso aqui é o fim, é a eliminação da religião como uma fonte de referência. É espiritualidade pura, né? Só há Deus. E você, por pura compreensão e guiado por um meio de conhecimento estupendo desse, acaba compreendendo efetivamente essa verdade, né? Muito show, né, pessoal? Vedanta é top, 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 né? Eu sempre falo isso. Se Vedanta não fosse prático, eu nem olhava na cara dele, né? Mas sendo ele eminentemente prático, ou seja, eu lido com isso na minha experiência primária, então ele tem uma aplicação estupenda, né? Espetacular, sob qualquer ponto de vista. Vocês querem falar alguma coisa? Só se procura enquanto não se sabe onde está. Isso, exatamente. Depois que o cara sabe onde está, o que que ele faz? Ele vai solidificar isso, né? Ele vai insistir nisso, ele vai ter aquela convicção firme, inabalável, que as escrituras falam, de pronto, né? É a convicção, como James gosta de dizer, é firme, como é que ele usa? Ele tem uma expressão que ele usa, é a convicção firme, firme e imediata. Firme e imediata, né? Não há reserva nenhuma. Inabalável, não? Hã? Inabalável? Inabalável também, mas é importante também que é uma convicção que ela é a primeira coisa que aparece quando você está lidando na sua vida. Ela é firme, inabalável. E ela tem uma coisa, ela é imediata, ela é instantânea. Você não questiona ela. Ela se sobrepõe a qualquer outro evento, justamente porque não é um evento, tá? Firme e imediato, é como ele gosta de colocar. A convicção firme, inabalável e imediata. Quando? Sempre. Beleza? Então agora é solidificar isso aqui. Não é não, seu Renato? Tá no bem bom aí, hein, rapaz? Tá bom isso aí, ó. Eu tô aqui no fundinho aqui. Esse é um bom lugar. Está É, nas profundezas do ser da sua casa. é, exatamente. É isso aí. Beleza, então. Então, contemplação, hein, pessoal? Para se aprofundar nisso mesmo. Se a mente ainda não estabiliza nisso aqui, o que que você faz? Você Shravana de novo, Manana de novo, né? Isso aqui que ele está propondo é um Nididhyasana aqui, né? Ele vai pelo Adhyaropa Pavada até chegar ao Nididhyasana. Nididhyasana é afirmar isso aqui. Eu sou isso. Eu sou o único que há, que não é uma coisa. Todas as coisas são sobreposições. Tatvamasi, todo Mahavakya você pode usar para o Nididhyasana. Não é preciso justificar muita coisa, é só contrapor um vício de se identificar com outras coisas com o conhecimento e a compreensão de que você é. É o quê? Você é o que há, né? Não é isso? Esse aqui é a última instância, né? Você é o quê? Você é o que há. E o que que há? O que há. Quando chega nessa tautologia, aí a sua mente, graças a Deus, para. Ainda bem, porque o trabalho dela não é esse, de ficar inventando coisa, né? Quando ela chega nesse ponto, ela fica girando, então ela está no ótimo ponto. Aí reforça, né? Você reforça essas compreensões. Vai se enraizando cada vez mais. Do mesmo jeito que a sociedade nos desenraizou do que éramos, porque não éramos conscientes disso,
Agora você se enraiza no que você é mesmo. Por quê? Por livre e espontânea deliberação. Olha que legal. Bacana, né? Então, tanta coisa para pensar, começa a ocupar a mente com outra coisa. Eu estou conseguindo finalmente. Eu estou parando de ver noticiários, de ver estudos sobre geopolítica e estou cada vez mais fixado nisso. Funciona, dá certo. Está funcionando há milhares de anos. Como é que não vai funcionar com a gente? Impossível não funcionar. Tranquilo, então? Então, vamos encerrar. Satisfação revê-los, eu. Eu, vocês. É muito engraçado, né? Legal brincar com isso. Olá, eu, você. Vai brincando, vai fazendo a mente ficar meio assim, sabe? Ela fica meio dupla. Ela se acostuma a falar você, mas ela sabe que tudo é eu. É bacana. Isso aí, as pessoas não sabem a habilidade incrível que a mente delas tem para trafegar nesse tipo de ambiente. É uma coisa impressionante. Então é isso. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gratidão a Shri Dakshinamurti, gratidão a Vedanta e gratidão a todos que estão perpetuando essa linhagem de conhecimento ao longo de milênios. Se querem saber o que é um milagre, milagre é isso. É isso aí, gente. O resto diante disso são mágicas. Mágica é bacana também. Não tem problema nenhum com mágica. Até a próxima, pessoal. Contemplem, contemplem. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada,
para manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.